Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar sequência aos nossos estudos então, não é? Na semana passada, trabalhamos um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial e as grandes mudanças que ela trouxe para a Europa, né, do ponto de vista geográfico. Bom, se nós analisarmos o mapa da Europa antes da Primeira Guerra Mundial, vocês irão notar a presença de alguns impérios na Europa. Você tinha ali, né, o Império Russo, você tinha o Império Austro-Húngaro e o Império Turco Otomano, certo? Ah, Então, é uma das características que mais chama a atenção é a existência desses impérios, certo? Lembrando que a Primeira Guerra Mundial, ela pode ser vista, né, numa certa ótica, como o desfecho do, do imperialismo, não é? Então, durante o século XIX, essas nações europeias elas estavam disputando território na África e na Ásia, não é? Disputando o território, né? Em busca de matéria-prima, de mão de obra mais barata, não é? E também exercia uma forte influência sobre as nações americanas, não é? Que eram muitas vezes clientes desses países europeus, né? Um exemplo disso é o Brasil e os Estados Unidos, que vendiam seus produtos para a Inglaterra, que sempre que era vista naquele período como a fábrica do mundo, certo? Então, imagina, o Brasil era visto como uma fazenda, um grande celeiro, e a Inglaterra uma grande fábrica, né? Onde era produzido os seus produtos industrializados. Você tinha então o Império Turco Otomano, que também estava nesse jogo imperialista e tinha colônias no continente africano. Você tinha o Império Austro-Húngaro, é, a, e a Inglaterra, a França, enfim, você tinha a Bélgica também nesse jogo, certo? Todos querendo territórios na África. Bom, é, posteriormente nós vamos trabalhar mais essa questão do continente africano separadamente. Mas dê uma olhada no mapa da África. Você nota que as fronteiras entre os países elas são quase que retas, né? Normalmente quando você vê um país, né, os mapas de outros lugares, você nota imperfeições entre as fronteiras, né? Você vê que elas são feitas de forma quase natural, assim, não é? Geralmente a divisa por um rio, por uma cordilheira ou por um tratado. Aí você tem cidades que são mais ao norte, outras mais ao sul, leste, oeste. Mas se você observar o mapa da África, parece que foram feitos na régua essas divisões, certo? Porque basicamente foram feitas assim mesmo, né? As nações europeias simplesmente dividiram, traçavam e pegavam os territórios. Isso deu muitos problemas ao longo de todo o século XIX, XX e reflete no século XXI, mas nós vamos trabalhar isso separadamente depois, certo? Só quis mostrar isso para vocês entenderem que estava acontecendo na Europa neste período, qual era o jogo europeu. Bom, então, voltando agora pro mapa do pré-guerra, certo? O que mais que vocês veem neste mapa, não é? Ah, você notem uma coisa, uma coisinha ali, certo? A posição geográfica da Alemanha com a Inglaterra, certo? Eram países relativamente próximos, certo? A Inglaterra era a fábrica do mundo, não é? Era este país referência na industrialização,
que exportava seus materiais, explorava países em busca de matéria-prima, fabricava produtos na linha de montagem, né, industrializados, né, que nós já vimos no passado a questão da revolução industrial. Então, uma coisa sempre vai ecoando a outra, né? A revolução industrial gerou essa necessidade por buscar matérias-primas e essas matérias-primas, essa busca por matérias-primas foi gerando o mercado, porque os produtos começaram a ficar mais baratos, não é? Uma vez que você tinha os recursos disponíveis, os meios disponíveis e as outras nações ainda não tinham uma industrialização, os produtos ingleses eles eram então mais baratos e produzidos em maior quantidade. E a Alemanha estava também entrando agora nesse jogo. A Alemanha estava se industrializando, certo? E estava buscando recursos também, né? Então, e eram relativamente próximos, certo? O que separa um país do outro um, é o mar, certo? Esse pedaço aqui, curto, né? Um estreito. Quando nós vamos para o mapa do final da guerra, o mapa do pós-guerra, notaram que os impérios praticamente desaparecem? Não temos mais a União, não temos mais a Rússia, temos agora a União Soviética, e não temos mais o Império Austro-Húngaro e não temos mais o, o Império Turco-Otomano. E das ruínas destes impérios, não é, surgiram outros países, né? Surgiram basicamente todos os países do Cáucaso aqui, não é? O leste europeu, surgiram da ruína do Império Austro-Húngaro e Turco-Otomano. É, muitos países também do antigo Império Russo, alguns também do Império Turco-Otomano, enfim, se unem formando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? No, Na aula anterior também eu passei para vocês, né, os blocos da guerra, quais eram os países que estavam de cada lado. Vocês devem se recordar que a Rússia estava na guerra do mesmo lado da Inglaterra e da França. E também lembram que ela saiu no meio do conflito para resolver conflitos dentro da Rússia. Esse conflito foi a Revolução Russa, que derrubou a, a casa dos Romanov, né, os antigos governantes russos, e fundaram. Bom, nós vamos trabalhar também a parte isso, mas para vocês entenderem aqui o porquê que isso aconteceu, né? Por que não tinha mais o Império Russo, né? Se o lado se o lado da Inglaterra venceu, né? Por que o Império Russo sumiu também? Ele some porque a Rússia teve uma revolução interna, a chamada Revolução Russa. Então, a Rússia também deixou de existir durante o Império Russo deixou de existir nesse período e tornou-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não é? Bom, o que eu quero que vocês façam agora? Observem os mapas com atenção. Observem os dois mapas com atenção. E me respondam, certo? Quais mudanças vocês observam nesses mapas, certo? Observem esses dois mapas e me digam quais mudanças vocês observam neles, certo? Se quiserem pausar o vídeo para poder fazer essa atividade, fiquem à vontade, tá? Bom, depois, sabemos que na Alemanha, não é, o final da guerra significou não só perder colônias na África, perder território, como também perder suas fábricas, ser proibida de ter um exército e ainda arcar com os custos da guerra, certo? Em sua opinião, como uma nação
proibida de possuir fábricas, né? Proibida de ter, de estar no mundo imperial, né? Proibida de ter uma fonte de renda, poderia arcar com as despesas da guerra, certo? Como que vocês acham que isso aconteceu? Como que a Alemanha poderia pagar então essas indenizações do Tratado de Versalhes com essa proibição de ter fábricas, certo? Bom, isso aí, pessoal. Por hoje é só isso, né? Então, respondam essas duas questões, certo? E me enviem depois que eu vou corrigir. E até semana que vem.